Salve, salve, galerinha VAB, Danilo Everton na área pra gente falar disso aqui, ó. Raio-X do elenco tricolor. A gente vai trazer um conteúdo hoje pra gente entender como que esse elenco foi montado, como que esse elenco, quem é jogador realmente do Fortaleza, quem é emprestado e que a gente pode contar para não só para a temporada 21, mas para outras temporadas. Lembrando, esse vídeo ele é atemporal até que mude o elenco, então talvez tenha uma versão 2 ainda esse ano que vai ter, que vai entrar e sair pessoas do elenco do Fortaleza, mas esse elenco, hoje, esse raio-x, vai falar muito sobre isso, sobre esse Fortaleza, quais os jogadores titulares que são do Leão, que a gente pode contar, que são nossos, que podem se valorizar e pode, além de dar o rendimento em campo, também dar um rendimento financeiro, que é muito importante para o nosso tricolor de aço também vender jogadores. É ruim perder? É ruim, mas ganhar dinheiro é bom também, e aí dá para fazer novos investimentos. Então, já queria te pedir para você não esquecer, já agora, 1 minuto desse vídeo, curtir, comentar, compartilhar. Esse vídeo deu um trabalhinho para a gente montar toda a estrutura desse vídeo, e eu espero que vocês gostem bastante desse vídeo que a gente proporciona para você hoje. Beleza? Depois da vinheta eu chamo meu amigo Paulo e a gente começa a falar sobre o raio-x do elenco tricolor. Sempre estarei aqui, Fortaleza. Botando aqui na tela já meu amigo Paulo. Fala aí, Paulo, tudo certo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui Paulo Montenegro. Tudo bem, graças a Deus. Muito frio, mas estamos aqui para fazer esse raio-x do nosso tricolor de aço. É interessante falar para a galera, para a expectativa ser igualada a que a gente vai entregar hoje, é que a gente vai pegar os jogadores do Fortaleza e a gente vai falar se eles são nossos ou não. E depois a gente vai no plano tático que a gente já monta, a gente já sabe quem é mais ou menos o time titular que joga. A gente vai ver se o nosso elenco é muito jogador do Fortaleza ou é muito jogador emprestado. Porque sempre, Paulo, tinha aquela máxima nos outros anos que o Fortaleza tinha aquela base, mas se não, e o Rogério falava muito isso, né? Se não tiver empréstimo, o Fortaleza não conseguiria manter um elenco rotativo, um elenco de qualidade, porque não tinha base, não usava a base era muito pouco explorada na época de Rogério Ceni, e a gente tinha muito jogador por empréstimo. Quem não lembra de 2019, nosso melhor ano, que o Rogério, a gente tinha o André Luiz, que era emprestado do Corinthians, o Matheus, que era do Fluminense, esqueci o sobrenome dele. A gente tinha vários outros jogadores que faziam parte do time, teoricamente, titular do Fortaleza, ou rotacionava com o time titular. A maioria era jogadores emprestados, né? Nossa zaga era emprestada. E aí a gente começa a mudar a chavinha e a gente vai ver aqui essa diferença, essa modificação na questão do elenco. É importante ser jogador por empréstimo? Sim, é muito importante. Mas é bom também ter jogador nosso, né, Paulo? Que pode, além de rendermos o resultado desportivo dentro de campo, vai render dinheiro. O Fortaleza precisa de dinheiro, então a gente precisa vender jogadores, certo? Render financeiramente também, né? Concordo plenamente, Danilo. Temos alguns aí que podem fazer. É porque, assim, na verdade, a torcida não tem muito conhecimento de quem é quem, né? Assim, às vezes acha que porque a gente pegou o empréstimo, por exemplo, com o Corinthians, a gente, vamos comprar esse jogador aí, vamos pegar. E às vezes não é bem assim, né? Não é assim que a banda toca, né? Para os lados de lá, né? É verdade. Então, a gente está aqui para esclarecer um pouco dessas dúvidas que o torcedor sempre tem, né? É isso aí. Outra coisa importante que a gente vai falar aqui, que você vai acompanhar com a gente vai falar os jogadores e a gente vai falar. A gente não vai se deter a preço, porque o que a gente tem de referência é o Transfermarkt, nosso site, né? Que a gente vai trazer aqui os números, os jogadores e tal. Mas assim, não é muito confiável, é uma média aquilo ali. Então, assim, quando se falar, vamos comprar o Ederson. O Ederson tem que ser comprado pelo Fortaleza. Não é tão fácil comprar o Ederson. O Ederson é o jogador mais valioso do Nordeste. Ele tem 21 anos, ele é um jogador que tem potencial de ser mais caro. Ele é o mais caro, ele recebe mais dinheiro no Nordeste? Não. Ele é o jogador mais valorizado. E pela campanha que ele vem fazendo com Fortaleza, mais valorizado ainda ele será. Então o Ederson, apesar de estar jogando muita bola e hoje é o titular absoluto do Fortaleza, ele a qualquer momento, infelizmente, a gente tem só uma cláusula vitrine ali para ganhar esse percentual, como foi do Yuri César. O Corinthians, algum time europeu pode vir e querer comprar ele do Corinthians e aí ele sai. Então, como foi com o Yuri, lembra do Yuri César, que Perfeito, foi isso que aconteceu? exato.
o Yuri César aconteceu. O Yuri, a gente não tinha alas, e aí o Yuri ainda foi vendido. Beleza, ganhamos um dinheiro. Mas o elenco sofreu, porque não tinha ala. Aí foi improvisado o Ronald à época, depois inventaram, teve que dobrar os laterais. Então, assim, é muito. Desestruturou o time, né? É importante ter jogadores emprestados, mas quando a gente tem jogadores nossos mesmo, é muito mais interessante e relevante, porque a gente pelo menos tem uma certeza, só sai se pagar a multa. E o Fortaleza que decide o próximo passo daquele jogador. Quando a gente tem um jogador emprestado como o Ederson, a gente não tem muito controle sobre isso. O time que vem lá, um time da Europa ou da Ásia, essa galera que tem muito dinheiro, eu quero, esse jogador tá se destacando, vou querer pagar aí o Corinthians. O Corinthians faz o negócio e entrega o Fortaleza o percentual e o Edson vai embora da noite pro dia. Facilmente. Times árabes também, né? Essa galera que tem muita grana, né? Então, a gente tá trazendo isso também pra gente, pra vocês, junto conosco, sabermos os nossos possíveis até problemas de jogadores para o futuro, né? Problema no sentido de venda, né? Se for vendido, aí é um grande problema. Mas sem mais delongas, né? Vamos nessa. Vamos embarcar nessa e vamos falar desses jogadores. Então, Paulão, os 4 goleiros hoje, Felipe Alves, Marcelo Boeck, Kennedy e Marcos Wallace, são do Fortaleza. Então, com goleiro, nós não temos problema. O Felipe Alves estava em questão de renovação, acredito que renovou até 2023. O Boeck acho que tem contrato até 2021, final de 2021. E os outros aí são base e aí devem ficar tranquilos quanto a isso. Estão muito bem servidos, né? Os 4 goleiros para mim é muito bom. E eu queria ver um dia o Kennedy jogar, porque o Kennedy, ele na base, ele é muito pegador de pênaltis. Ele é pegador de pênalti na base, o Kennedy. Então, bem legal. Então, 4 goleiros, todos nossos. Então, não tem falha aqui. Fortaleza só pode vendê-los e ganhar o dinheiro. E o Fortaleza meio que decide mais ou menos o seu destino, né? Quanto a esses jogadores. Vamos lá, os zagueiros. Benevenuto, Quinteiro, Jackson, Wanderson, Tite e Vinícius. Desses aí, Paulo, o Benevenuto é empréstimo do Botafogo. O Wanderson é empréstimo do Bahia. Mas Quinteiro, Jackson, Tite e Vinícius são jogadores do Fortaleza. Pô, a maior perca seria o Benevenuto, né? A maior perda seria o Benevenuto. Parece que sim, parece que o Fortaleza vai querer fazer esse investimento aí no Benevenuto, comprar um percentual. Seria importante, que é o zagueiro titular hoje, né, Paulo? Rapaz, eu fico impressionado com as atuações dele. A gente não sabe como é que vai ser, o Campeonato Brasileiro só está começando, né? Então, vamos ter mais os pés no chão e vamos ver o que acontece. Eu, até agora, venho fazendo excelentes atuações. Que o Quinteiro vai ter que ralar para pegar uma posição aí nessa zaga do Fortaleza atualmente. Isso, o João Paulo também, eu não tinha falado antes, mas o João Paulo também é nosso. Então, vamos pontuar também a base, né? Antes. A base. O Kennedy é base, o Aleph é base. Então, lá dos goleiros são esses. Da nossa zaga, a gente tem o Alex Vinícius, que até estreou, fez sua primeira partida até com o Voivoda, na goleada contra o Icasa, se eu não me engano, no Campeonato Cearense. Um zagueirão altão, bicho Galalau. Acho que é o maior zagueiro que o Fortaleza tem hoje. E o João Paulo é aquele João Paulo, o zagueiro pela esquerda, que também é do Fortaleza, né? Canhotinho é do Fortaleza. Então, assim, você vê, não tínhamos base com o Rogério, né? O Rogério não usava a base. Então, aqui no elenco principal hoje, dos 37, a gente tem 37 jogadores no elenco principal hoje. Tem os 2 goleiros, Marcos Wallace e o Kennedy, que são da base, oriundos da base, e o Vinícius e o João Paulo também oriundos da base. Importante falar que tem mais 2 jogadores da base nessas posições de zagueiro também. Então, peraí, então vamos contar aqui rapidinho. Da base já tem 4, só contando 4. Com a posição de goleiro e zaga. E zaga, perfeito. Então vamos perder as contas. Isso, vamos para as laterais. Então a gente tem Carlinhos, Iago Pikachu, Tinga. O Iago Pikachu tá como lateral direito, mas ele também joga de ala, né? Então, Carlinhos, Iago Pikachu, Tinga, Daniel Guedes, Vitor Ricardo são os nossos laterais que a gente tem hoje. Embora o Voivoda jogue com 3-5-2, vamos falar um pouco mais pra frente, mas Carlinhos é nosso, Iago Pikachu também é nosso, um acordo construído com o Vasco. O Tinga é nosso, tá querendo renovar aí mais 1 ou 2 anos. O Daniel Guedes é empréstimo, e a gente tem mais um jogador oriundo da base, que é o Vitor Ricardo. Lembrando, Bruno Melo aqui também é nossa base, entendeu? Da nossa base, exatamente. Mais 2 jogadores laterais, mais 2 jogadores da base, né? Legal isso aí, né?
Muito bom, cara. Isso mostra a evolução do clube, né, cara? Isso há alguns anos atrás, não muito longe, né, era basicamente impossível, né? A gente não tinha jogadores da base no elenco principal, né? E agora isso vem Ô, Paulo, acontecendo. eu posso até te dizer, há 9 meses a gente não tinha elenco. Há 9 meses 9 atrás a meses, gente né? não tinha ninguém na base. O Enderson que achou ali o Torres, né? Que foi importante pro final do campeonato, o brasileiro, Torres. o Torres, e foi só o Torres da nossa base, Não, o entendeu? Pablo também, né? Não, o Pablo foi esse ano. Foi esse ano já, né? Foi na Caramba, temporada 21, a temporada 20, o Pablo não tava, não. Então, assim, esses jogadores aqui, desses aqui, 6 laterais, só o Daniel Guedes é um empréstimo. Então a gente já tem um empréstimo também aqui na lateral e temos base também nessa lateral. E o resto todos são nossos, né? Além da base é nossa também. Vamos passando. Os volantes. Aí volante aqui a gente vai ter 2 páginas, porque é gente que só. Felipe, Matheus Jussa, Ronald, Pablo, Ederson e Gustavo. Tem mais gente para baixo, mas assim, ó, Felipe é nosso, Matheus não é nosso, certo? Matheus é empréstimo do Oeste, Matheus Jussa. O Ronald é nosso, compramos. O Pablo é nosso, você citou nesse instante. O Ederson é do Corinthians. Ele é o maior valioso do Nordeste. Aqui o Transfermarkt tá falando que ele vale 4 milhões de euros, para vocês terem ideia como o cara é valioso. Nossa, muita grana. O Gustavo Blanco é empréstimo do Atlético Mineiro. O Geilson é nossa base. O Isaac, vou pegar todos os meios já e volantes, tá? Isaac é empréstimo do Grêmio também. Já tá indo em 8. O Mariano Vasquez vai sair, não vai renovar. Era nosso, mas tá aqui no elenco, é nosso, ainda não fechou o contrato dele, fecha aqui, ó, daqui a um mês, daqui a uns dias, né? Um mês mais ou menos, ele fecha o contrato Mateus dele. Vargas, empréstimo. Matheus Vargas é nosso. É nosso. 10. Lucas Crispim, nosso. 11. O Is Henrique, nosso. Nosso. E aí acaba. Então, assim, aqui, vamos só recapitular. Aqui não tem nenhum base nessa tela. Vamos subir um pouquinho para a gente ver quem é que tem mais aqui. Geilson é base. Pablo base. 2. Empréstimo Matheus Jussa. Ederson. Gustavo Blanco. Isaac. Então vamos só recapitular aqui. Da zaga até o meio campo. Do goleiro até o meio campo, nós temos já 6 jogadores da nossa base. Isso. Perfeito. Não que subiram agora, né? Só pra gente deixar claro o discurso. Mas que veio da nossa base em algum outro ano. Então, 6 jogadores base. E a gente tem um monte de jogador que é nosso aqui. E aqui nesse meio de campo é que a gente tem mais empréstimo, né? Que a gente falou já. Vamos pros empréstimos. O Jussa, 1. O Ederson, 2. O Gustavo Blanco, 3. O Isaac, 4. E só. São 4 emprestados aqui na posição de meio campo. Beleza. Os atacantes, vamos para os atacantes. David, o 5 milhões é nosso maior percentual. O Romarinho é nosso. O Elton Nem é nosso. O Oswaldo é nosso. Oriundo da base, lá em 2000 e alguma coisa, mas é nosso e é da base. O Robson é nosso jogador até 2023. O Wellington Paulista é nosso jogador. Até 2022 também. 23, né? 23. 23. O Coutinho é nosso e é base. O Igor Torres é nosso e é base. Perfeito. Então a gente vê aqui que o Fortaleza tem no ataque, que pode sair aqui dessa relação, nenhum é jogador que o Fortaleza não tem controle sobre ele. Todos são nossos. Ou vieram da base ou são contratos nossos mesmo. Tem a questão do Elton Nem, né? Que a gente sabe que ainda vai se decidir se ele vai renovar ou não. Mas, de fato, todos os jogadores atacantes do Fortaleza, sejam alas, sejam 9, camisas 9, são jogadores do Fortaleza. Então, em resumo, quanto da base a gente contou, Paulo? Então são 8 da base, perfeito. Beleza, 8 da base, a gente tem, no geral, 7 emprestados, 8 bases, 7 emprestados, e a gente tem num elenco de 37 jogadores. Isso quer dizer que emprestados, galera, a gente fez uma continha antes no off aqui, que de 7 de 37 vai dar 18 ponto alguma coisa. Vou dizer, 19% do elenco hoje é emprestado, 19%. Então isso é bem relevante, não chega a 20. São jogadores importantes? São, alguns, que são do time titular. Se a gente pensar, Paulo, que o nosso time titular hoje, ele é um 3-5-2, né? Isso a gente já definiu que realmente é um 3-5-2. E ele tem, vamos lá, Felipe Alves, nosso. Certo?
continha de padeira Certo. aqui. O Tinga é nosso. Perfeito. Benevenuto é o emprestado, não é nosso. E o Tite é o terceiro zagueiro ali e é nosso. Nossa. Beleza. Só tem um emprestado dos 4 ali defensores. Aí vamos um pouquinho mais pra frente. Vamos colocar Ederson e Felipe, né? Que teoricamente vai ser os caras titulares desse time. Então, Ederson e Felipe. O Ederson é emprestado, o Felipe é nosso. O Crispim e o Pikachu, ambos são nossos. 2 jogadores do Fortaleza. Que E o Matheus contratações Vargas. boas, né? Isso. Essas E duas você falou pra mim, velho. Eu acho que eles estão revolucionando o nosso futebol também, viu? Falar a verdade. Perfeito. E o Matheus Vargas é nosso também. Então é importante também. O meio de campo todo, só o Ederson não é nosso. Então, o Ederson é vendido. O Jussa que se transforma ali, que tá entrando, né? Mas eu tô falando mais dos titulares, dos 11, pra gente bater o martelo, como é que tá. E como a gente falou antes, o ataque todo é nosso, então quem botar lá na frente é 2 jogadores nossos. Quem tem jogado mais é o Robson e o David, ou o Robson e o Wellington Paulista, ou o Wellington Paulista e David, assim, pode variar à vontade, são jogadores nossos. Então, dos 11 que entram, só tem o Benevenuto, o Ederson, e acabou. E só. O resto é tudo jogador do Fortaleza. Entendeu? A pergunta que fica no ar é o quê? É que a gente não vai ficar tão ruim para o ano, né? Isso, não. E outros contratos são um pouco até mais longevos, né? Eles têm a maioria, alguns fecham agora em 2021, mas a diretoria já deve estar correndo atrás de renovar, principalmente com os caras que estão se destacando bastante. Tipo, o Matheus Vargas tem que renovar esse contrato desse cara, ele é o 10 titular, pelo menos o 10 é o Crispim, né? Mas o 10, o meio campo mesmo, o ofensivo, armador, como você bem disse, ele é o titular. Então esse cara vai ter que ser renovado, não tem muito jeito de fazer outra coisa. E o Ederson é muito dinheiro, o cara vale 4 milhões de euros, se botar na conta aí, dependendo do dia, isso bate quase 100 milhões de reais, é muito dinheiro. O Fortaleza não tem, ainda não chegamos nesse patamar. O Benevenuto, como eu falei, há alguns indícios que o Fortaleza quer comprar um percentual. E aí, se ele comprar um percentual, a gente começa a tentar fazer. O Benevenuto é um investimento. Para mim, é um total investimento. Jogador jovem, com muita capacidade. Muito bom jogador. O que o Fortaleza fizer aí, tá bom. É interessante fazer. Então, assim, no geral, vocês estão com a informação, galera, agora. Sabem quem são, quem não são. E a gente vê uma coisa que é importante, que eu sempre batia na tecla, Paulo, é a base estar presente no elenco principal. Vai jogar? Não importa, tá lá, tá jogando, tá treinando, tá aprendendo, tá se desenvolvendo. Exato. E esses caras que vão fazer o futuro do Fortaleza, né, Paulo? Exatamente, eu acho que é o grande segredo e também pode usá-los como moeda mesmo, fazer algum dinheiro no futuro para com esses jogadores, entendeu? Eu acho que essa é a grande saída também para o clube, né, contar com a base. E só para recapitular, Danilo, então são 8 da base, né? 7 emprestados. 7 empréstimos. O resto, todos os jogadores são nossos. Então isso aí daria, como você falou que eram 19% apenas do todo elenco que são de empréstimo, eu acho que o nosso time está com 81% nosso. Então isso aí demonstra que uma evolução muito grande em relação aos outros anos, que a gente tinha muitos jogadores emprestados só para jogar a temporada. Hoje isso aí é uma ínfima parte do time, né? Tem alguns jogadores importantes, lógico que tem, que são empréstimos que estão jogando, que estão atuando, mas não é do todo mal, caso no futuro próximo eles forem contratados, ou porque vem um clube árabe, vem um clube asiático e abre o bolso e fala, não, quero levar esse jogador, e a gente não tem poder de decidir algo em relação a isso, só ganhar a porcentagem por vitrine, né? Então, isso demonstra um grande desenvolvimento na parte de adquirir jogadores para o clube mesmo, né? Nossos jogadores, né? Bacana. Fico feliz com essa... Outra coisa que você falou aí, eu estava pensando, quando você estava falando, é que assim, beleza, a cláusula vitrine, a gente vai ganhar um dinheiro, show de bola. Mas aí, se o Benevenuto sai hoje, no ruim ou no bom tem um Quinteiro, que é nosso jogador.
Então a zaga, os 3 ali já podem... Segura, né? Segura a pressão. Lógico que vai ter que contratar. Se sair um jogador desse peso, vai ter que trazer um outro. Mas o quinteiro imediatamente está ali, certo? Se o Ederson sai, a gente tem um problema. Porque vai ter que mexer na estrutura do time. Porque se o Ederson sai, o Jussa, e vamos dizer que os emprestados todos vão embora, certo? Vão acabar com o Fortaleza, depenar o elenco do Fortaleza. Ó, aí sai de uma vez Ederson, Jussa e Blanco, tem menos 3. O que a gente tem de opção é trazer o Felipe para o lugar do Ederson, fazer o primeiro volante, que é o que ele está fazendo, e botar o Luiz Henrique ali para ser o segundo volante no lugar do Felipe. Na minha cabeça. Tem o Pablo também que pode rodar ali também. Pô, pode o Pablo, ajudar, cara. Né? Pode ajudar. Pablo é volante mesmo. O Pablo é volante de posição, E aí, essas são as duas preocupações hoje do time titular que vem jogando com o Vojvoda, né? Então, somente esses 2. Então, é muito legal e o Fortaleza costura muito bem esse elenco, cara, se você parar para pensar. Então, um elenco recheado de jogadores e ele costura muito bem esse elenco porque no ruim ou no bom, ele ganha um dinheiro e vai perder tecnicamente, porque o Ederson hoje é um titular absoluto, o cara que mais se destaca dentro do elenco do Fortaleza, mas ele tem a opção de colocar. Lógico que vai trazer, vai contratar, mas assim, não tem garantia que vai dar certo, que o Ederson está dando certo, né? Esse é o problema. E o meu problema é, o Corinthians tá pedindo o dinheiro, qualquer dinheiro ele tá fazendo negócio, né? Então se alguém vier com o Ederson, não quero estressar a torcida, não quero dizer que o Ederson vai embora, galera, não é isso. Mas a gente tem que pensar também que isso pode acontecer, isso é normal no Existe futebol. A possibilidade, Isso, aconteceu isso com o Yuri César, o caso maior, mais recente aí do Fortaleza foi o Yuri César que saiu, o Flamengo negociou e pagou o dinheiro e o Fortaleza não tem muito controle. Mas assim, eu fico seguro porque tudo isso é pensado numa montagem de elenco. E aí, cara, eu vou ser um pouco polêmico, tá, Paulo? Para tudo aí! E aí eu sei que muita gente vai agora pode dar um dislike, mas não, escute o que eu vou falar depois. Pra você dar o likezinho que a gente precisa, né? O Anderson Moreira, cara, ele montou esse elenco junto com a diretoria. Ele fez uma montagem legal desse elenco, cara. É mérito dele também. E outra, é mérito dele também trazer esses 8 jogadores da base, tirando o Bruno Melo ali, o Oswaldo, esses caras, vamos dizer que tem 5, 6 ali, que é da base mesmo, que vieram esse ano, 2020 para 2021, todos foram puxados pelo Anderson. Isso tem que se dar o crédito. Porque o Anderson não fez só coisas ruins. Ele também entregou uma coisa legal. Usamos a nossa base, coisa que não acontecia, galera. Então, eu acho que vale... Não dê o dislike, eu estou explicando porque eu vou dar um mérito pro Anderson, porque o Anderson sim montou esse elenco. E eu acho que é por isso, e aí agora dá para entender um pouco, que a diretoria carta mesmo pro Anderson, né, cara? Tava acreditando que podia acontecer essa reviravolta no elenco e os resultados podiam virar rendimento, porque o Anderson... No Rio no bom, ele foi inteligente de montar esse elenco, você não acha? Eu concordo aí em partes, entendeu? Um detalhe que tenho que recordar aqui para os nossos telespectadores é que toda a vida que o Fortaleza trazia um técnico novo, esse técnico novo trazia algumas contratações. Por exemplo, na época do Zé Ricardo, ele trouxe o Paulão, que foi útil para o técnico seguinte que veio, que no caso foi o Rogério que voltou. Quando o Rogério saiu de novo, o Chamusca entrou e trouxe, se eu não me engano, foi o João Paulo, né? Que não foi útil. Que não está sendo útil, que por incrível que pareça, está jogando até bem no Atlético Goianiense atualmente. E agora, e depois do Chamusca, teve o Anderson, que trouxe aí... o Guedes, Blanco, quem mais? Trouxe praticamente o elenco todo, pô. Fechou aí. O único que o Anderson não trouxe foi o Tite. O resto tudinho, esse time... Não é que o Anderson trouxe, galera, só pra gente deixar claro, não é que o Anderson trouxe. E a gente não esticar muito o vídeo. Ele deu carta verde pro o Fortaleza. Ele disse, cara, tô com esse contrato aqui, vou fazer esse negócio. Você vai usar? Ele disse, vou, traz. É assim, porque sempre é consultado o técnico. Independente da raiva que a gente tem do Anderson, sempre ele foi consultado porque ele era o comandante do Fortaleza naquela época. Perfeito. Então, assim, eu só quero deixar pontuado essas duas coisas, que o Anderson foi importante, tanto o Fortaleza em si foi importante na montagem do elenco, né? A comissão, a diretoria de futebol,
que hoje é comandado pelo Alex Santiago, com muita mão do Marcelo Paes. Marcelo Paes está muito perto do futebol, que tem que estar mesmo. Da base, eu acho que o crédito é do Anderson mesmo, e aí eu não posso deixar de brifar isso pra galera, entendeu? Não, isso é verdade, sim. O que no caso é esquema tático, entendeu? E aí não tinha muita ideia de jogo, a verdade era essa. Ele 1x0 pra ele tava show. Era mais do mesmo, né, cara? Mais do mesmo. A gente tava vendo mais do mesmo, e aí você pega um técnico que vem de fora, vem fazendo o que o Vojvoda vem fazendo, cara, você vê onde. E outra, basicamente com o mesmo elenco, hein? A única diferença foi quando o Vojvoda entrou, quem foi contratado foi o Tite, se eu não me engano. Ele tinha sido contratado antes, mas ele realmente só estreou com o Vojvoda por causa da janela lá internacional. Exatamente. Então você vê basicamente o mesmo time jogando extremamente totalmente diferente. Né? E é importante a gente fazer esse raio-x. Podemos ter o 2, galera. Daqui a pouco muda o elenco 5, 6 peças, 2, 3, 4 peças. E a gente faz de novo. Não tem problema nenhum. A gente traz esse conteúdo para você. Mas se você chegou até aqui, você tem que curtir, tem que se inscrever e tem que compartilhar esse vídeo, porque todo mundo precisa saber dessas informações para, como diz o Sebastião Belmino, que era um apresentador da Grande Jogada, não falar besteira lá no boteco, né? Não, é isso aí que você tá dizendo, bicho, porque são informações tão básicas, entendeu? Te evita de falar besteira no boteco quando estiver discutindo com um amigo sobre futebol. Mas é um vídeo bem utilitário mesmo, todo mundo pode assistir e ficar sabendo aí do que é do Leão, do que não é, do que é empréstimo, do que veio da base. Estamos aqui para isso, gente. É isso aí. Então, muito obrigado a todo mundo que chegou. Valeu, Paulo. Tamo junto. Até a próxima. Vamos pra frente e sempre Fortaleza, hein, galera? Valeu. Sempre estarei aqui, Fortaleza.